Boa tarde, turma. Boa tarde. Como vocês estão? Creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula é sobre absolutismo na França. É importante, meus amores, que vocês se coloquem num lugar silencioso, confortável, com seu material à mão. Isso vai fundamentar a nossa videoaula, tá certo? Hoje também eu quero convidar vocês a fazerem algo diferente. Enquanto eu leio, gostaria que vocês me acompanhassem e que cada um de vocês fossem sublinhando palavras-chave, palavras que têm maior significado para você, tá certo? Vou dar um exemplo. Aqui no segundo parágrafo, a França venceu a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Então, se eu vou falar, vou pedir para alguém circular uma palavra. Imagine que eu peça para o Oswaldo, aí o Oswaldo vai sublinhar Guerra dos 100 Anos. A partir dessa palavra ou dessa expressão Guerra dos 100 Anos, o Oswaldo vai dizer o que foi que ele entendeu daquele parágrafo. Pode ser? Vai servir assim como exemplo. Tudo bem? Mas as palavras-chave que você sublinhar é de escolha sua. É aquela que te facilitar o teu entendimento do conteúdo. Tudo bem, meus amores? Então, vocês vão lendo juntamente comigo, já vão sublinhando as palavras-chave que te trazerem para você maior entendimento. E aí você já coloca lá, depois da aula, você coloca lá no nosso grupo de WhatsApp, vai falando o que você, a partir daquela palavra que você entendeu, tá certo? Pode perguntar, tá certo? Lá no nosso grupo de WhatsApp. E assim a gente vai interagindo com aqueles que estão remoto e com aqueles que estão em sala de aula. Tudo bem? Vamos começar? Eu peço também que coloque a data. Vamos lá. Absolutismo na França. Os estados absolutistas surgiram em momentos diferentes. Os maiores ou os mais fortes da Europa foram os da França, da Espanha, de Portugal e da Inglaterra. A França ela venceu a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, aumentando o poder do rei francês, que passou a controlar a arrecadação de impostos do país e a manter um exército remunerado e regular. Mas isso não representou controle total do rei. Os nobres ainda tinham poder e controlavam a política e a justiça no interior da França. Ou seja, com a ascensão da formação dos estados europeus, a França ela vai aderir ao absolutismo e o rei tem maior poder nas suas mãos. Porém, o rei não governa sozinho. Os nobres ainda têm o poder sobre a política, eles ainda controlam o poder político e a justiça no interior da França. Então, o rei aí na França ainda ele não é absoluto ainda, não é? Na segunda metade do século XVI e início do século XVII, houve guerras religiosas e civis que deixaram o reino francês em crise. Olha, se um reino internamente ele discorda no aspecto político, isso é muito crítico. Então, isso vai trazer crise justamente por conta dessa discordância. Rei e nobres não entram em acordo. E isso já é uma crise interna, não é? Nos anos de 1628 a 1642, um habilidoso primeiro-ministro, o cardeal Richelieu, adquiriu poderes junto ao rei e executou políticas de fortalecimento da monarquia. Richelieu derrotou os reformistas protestantes e enviou funcionários com poder para arrecadar impostos, conseguindo enfraquecer o poder dos nobres que se rebelaram contra o rei. Ou seja, entre esses anos de 1628 a 1642, o rei teve apoio de um primeiro-ministro que organizou seu governo e fortaleceu o governo do rei, fazendo com que os nobres não tivessem tanta força como eles tiveram no início, nos anos anteriores a esse. Esse primeiro-ministro conseguiu fazer um grupo de reforma que fez com que os protestantes perdessem a força. E esse primeiro-ministro aumentou a arrecadação de impostos, porque ele criou uma maneira de fazer com que a arrecadação de impostos fosse fortalecida. Além disso, consolidou a monarquia absoluta, fazendo de Luís XIV o rei mais poderoso, que passou a ser chamado de Rei Sol. A Guerra dos 100 Anos.
Guerra dos 100 Anos foi o nome dado para uma série de batalhas entre franceses e ingleses, ocorrido entre os séculos XIV e XV. Os motivos foram a sucessão do trono francês, e aí eu já convido vocês para ir sublinhar, tá certo? Quais foram os motivos da Guerra dos 100 Anos, a sucessão do trono da França e a disputa dos ingleses pela posse de territórios franceses. Essa guerra foi o último grande conflito da Idade Média e o primeiro da Idade Moderna. Graças à Guerra dos 100 Anos, formou-se um sentimento de nacionalidade dos franceses, uma vez que tiveram de se unir para expulsar os ingleses de seu território. Uma das figuras que mais se destacou nessa guerra foi a francesa Joana d'Arc, uma camponesa que se transformou em uma grande guerreira e influenciou a vitória da França sobre a Inglaterra. D'Arc é considerada uma heroína na França até os dias atuais. Ou seja, a Guerra dos 100 Anos, na verdade, foi uma série de guerras, de batalhas, por assim dizer, envolvendo a França e a Inglaterra, sendo que a França foi vitoriosa, e a Guerra dos 100 Anos também despertou nos franceses um sentimento de pertencimento. Eles tomaram a França para si, e isso fortaleceu tanto o povo como fortaleceu também o exército. Esse sentimento de pertencimento fez com que as pessoas tomassem a França para si, uma identidade de nação, uma identidade que foi se solidificando, principalmente com a vitória da França sobre a Inglaterra. Surge aí uma heroína, uma mulher que chama atenção pela sua força, pela sua, vamos dizer, estratégia de guerra, e ela termina a guerra sendo uma heroína, admirada por todos os franceses até os dias de hoje. Ok, turma? Vamos lá. A sociedade francesa no antigo regime. O antigo regime era um modo de organização social que se formou entre os séculos XVI e XVII durante a monarquia absolutista. Foi um período em que a sociedade europeia se transformou por causa das reformas religiosas, das guerras, das revoltas do povo e dos avanços científicos. Na França houve uma diversificação dos grupos sociais. No século XVII, a sociedade francesa estava dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Agora nós vamos entender, meus queridos, como a França, vencedora da Guerra dos 100 Anos, agora fortalecida dentro daquele regime onde o rei torna-se absoluto e o antigo regime vai deixando, por assim dizer, marcas. Foi um período em que a sociedade europeia se desenvolveu por conta das reformas religiosas, das guerras, das revoltas do povo e dos avanços tecnológicos. Todos esses fatores de influência fez com que a sociedade francesa daquela época se tornasse uma sociedade dividida em grupo, estratificada, mostrando a soberania, vamos dizer assim, o poder de um grupo sobre outro grupo. E estava dividida em primeiro estado, que representava um grupo social integrado por religiosos, dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero era composto por cardeais, bispos e abades, católicos de origem nobre. Eles eram donos de terras e tinham direito de cobrar impostos do povo. O baixo clero era formado por padres e monges de origem popular, que podiam desfrutar de alguns privilégios, como o de não pagar impostos. Então vamos aí. O primeiro estado, o primeiro grupo daquela sociedade daquela época era um grupo religioso, o alto clero e o baixo clero. Esse grupo tinha o direito de cobrar impostos e o baixo clero tinha o direito de não pagar impostos e mesmo assim usufruir de alguns privilégios. O segundo estado, os nobres franceses, príncipes, duques, condes e barões, formavam o segundo estado. Eram em menor número, mas consumiam muito dinheiro do governo e do povo, além de não pagar impostos. Entre eles havia divisões. A nobreza cortesã era composta por nobres que viviam no palácio e recebiam pensões em dinheiros e cargos administrativos concedidos pelo rei. A nobreza torgada compunha-se por burgueses enriquecidos
que compravam títulos de nobreza e buscavam ficar próximo do rei. Também havia a nobreza provincial, nobres proprietários de terras do interior que viviam distantes da corte. Eles exploravam o trabalho dos camponeses. Um grupo tão grande, não é? Pequeno, mas porém importante no sentido de que era mantido literalmente pelo governo e pelo povo. Terceiro estado. Terceiro estado era a maior camada social francesa composta pelo povo, que era obrigada a pagar os impostos cobrados pelo rei, pelo clero e pelos nobres. No antigo regime, integrantes do terceiro estado, como os trabalhadores de Paris, ficaram conhecidos como sans-culottes, sem-culottes, pois eles não vestiam o modelo de calça da nobreza e da alta burguesia, chamada culottes. Formado por uma grande diversidade de grupos sociais, o terceiro estado compreendia a alta e a pequena burguesia, os comerciantes, os trabalhadores urbanos, os comerciantes e os artesãos. A ascensão política da burguesia. Como a burguesia ascendeu socialmente? A burguesia conquistou privilégios políticos durante o século XVII. Com as crises financeiras do período, o governo francês começou a vender os cargos públicos para conseguir mais dinheiro. Foi assim que muitos burgueses enriquecidos compraram títulos de duques, condes e barões e assumiram cargos administrativos antes exclusivos da nobreza. Como consequência, gerou-se maior mobilidade e surgiu uma rivalidade entre os membros do segundo e do terceiro estado. Então, a burguesia ela ascende por conta de uma crise financeira. O rei ele vai vender títulos que antes só pertenciam à nobreza. E aí os burgueses, comerciantes enriquecidos, compram esses títulos e conseguem uma ascensão social. E isso também vai mudar a mobilidade social, mas também vai gerar um choque aí entre o segundo e o terceiro estado. O segundo estado, que compunha de uma pequena parte da população, mas que era muito beneficiada, sustentada praticamente pelo povo e pelo rei, agora vê pessoas do terceiro estado ascendendo socialmente e compondo o segundo estado. Isso vai trazer um choque de ideias também, não é? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham compreendido, espero também que vocês tenham gostado. Por favor, vamos lá. Vamos buscar, escrever as nossas palavras-chave, aquilo que nos chamou a atenção. Envie um áudio, tá certo? Se tiver dúvida, pergunta lá no grupo, manda através de áudio a sua pergunta e com certeza nós vamos tirar essa dúvida, tá certo? Então, espero que vocês possam fazer as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima, meus queridos!